Olá, gente, tudo bom? Compartilhando mais um deck com vocês. O nome desse deck é Agar Toolbox Tempo, ou Caixa de Ferramentas da Agar, né? Que é um deck focado em tempo. Para quem conhece de outros card games, esse termo, né, tempo, ele tem muito a ver com o ritmo de jogo, e a ideia de um deck focado em tempo é fazer jogadas fortes, colocando pressão no oponente, ditando o ritmo do jogo. Então, justamente por isso, ele é um deck que tem um começo muito forte, mas o brilho dele é um deck que brilha na metade, mais ou menos no meio do jogo, né? Então, turnos 3, 4 e 5 ele começa a ter uma força muito maior. Justamente para isso, né, a gente tem aqui alguns heróis lendários: Abel, Moisés, um José Governador, um Jacó Israel, um Isaac Herdeiro, mas nenhum deles é central para o deck. Na verdade, eles são cartas que funcionam bem com a ideia e que dão versatilidade. Então, eu posso usar, mas raramente vão ser focados nele. Então, trazendo aqui, tem as 10 sabedorias. E aí, eu tenho 17 heróis da fé e 13 milagres. O side eu ainda estou trabalhando, ignorem, mas vamos lá. A ideia do deck surgiu desde quando, antes mesmo de Filhos ser anunciado, porque eu achava muito interessante o Agar, que de longe para mim é a carta mais forte da coleção de Gênesis, pelo efeito dela, que ela entra e busca um herói de força, com até 2 de força, né, no deck, coloca a carta na zona de batalha, e no fim do turno você enterra as 2 cartas. Então ela tem muito poder, porque ela é um tutor, ela busca diretamente do deck, traz para o campo e dá muita versatilidade e muito poder. Você consegue trazer muito dano com ela, né? Porque uma Agar pode trazer a outra. Então com uma Agar você pode trazer Agar e um Adão. Então só aí já são 5 de dano, né? Numa carta só. Enfim, então a ideia é trabalhar com pequenas engines de combos fortes nos turnos 1, 2, 3 e explodir no turno 4, 5, com muitos heróis em campo, muito controle e muitas respostas. Como é que funciona? Então eu tenho a engine de 2 Adão, 2 Evas, com 2 Adjutor Idônea, né? E justamente por isso também a Bel está aqui. Como eu tenho uma quantidade razoável de milagres, eu posso me valer da habilidade dele. E além disso, Abel também é um alvo válido para no turno 2 eu usar a Digitor Idônea, trazendo de forma gratuita Eva, um herói de fé no campo, mais uma carta que eu compro. Então eu vou ganhando valor nisso, né? Eu vou acelerando muito mais rápido através e inclusive com 2 Evas eu tenho muito poder de compra para não esvaziar minha mão tão rápido como um deck 100% agro, né? Depois disso, além, né, de Adjutor Idônea, como vocês podem ver, eu tenho também heróis de fé de 1 até 6, né? De 1 até 6. Então eu tenho heróis de custo 1, heróis de custo 2, aqui Jacó e Daniel, né? 2 Rebeca. Eu tenho heróis de custo 3, que é a Agar e Moisés. E eu tenho 2 heróis de custo 4, com Salomão, um de custo 5 com Peleg e um de custo 6 com Sansão. E aí, por isso eu uso também um Filho da Promessa. A ideia é que Agar ela pode fazer muita coisa. Então, com uma Agar eu posso trazer Rebeca e responder ao que está sendo um herói de fé que está problemático. Eu posso, com Agar, trazer Eva ou trazer Adão para colocar força na mesa. Posso trazer Isaac para comprar 2 cartas no turno. Posso trazer Salomão para acelerar meu jogo, trazendo mais uma sabedoria. E no turno, a vantagem também quando Agar traz Salomão no turno é que, além da sabedoria que Salomão traz pela entrada, ele revela ele oculta uma sabedoria, então ele reativa para usar. Então no turno que eu jogo, turno 3, Agar, eu trago Salomão ativa, traz uma sabedoria, eu fico com 3 sabedorias fechadas e uma aberta. E aí, 3 usadas e uma não usada, né? E aí quando Salomão ataca, eu viro uma, então no total eu tive 5 sabedorias naquele turno, no turno 3, que é muito forte, né? E além disso,
eu poderia usar essas duas sabedorias para trazer Filho da Promessa, devolvendo Salomão para o deck e trazendo Peleg, desvirando ainda mais 3 sabedorias, para no total eu usar 8 sabedorias no turno 3, o que é muito forte, né? No mundo ideal, né? Então ele tem vários combos com Agar. José do Egito é uma carta boa por si só, em um custo 2, né? Ele está aqui por causa dos custos. Esses que tem custo 2, você pode escolher quem você quiser, Zipo e Bila, enfim. Mas eu escolhi esses justamente pela versatilidade, né? Jacó é um custo 2 com a versão lendária muito bom. Daniel, ele tem a possibilidade de ser trazido com H para virar muito grande. Às vezes é o que eu preciso, né? Num determinado jogo, em determinado momento. Enfim, então o Peleg e Sansão eles se valem pelo fato de eu ter de 2 Gênesis de tudo, né? E também Sansão, então é um deck que gosta de segundo por causa de Gênesis de tudo, mas que também acelera as sabedorias com Salomão e Agar, né? Inclusive com uma ressurreição. Então a gente tem algumas engines, a gente tem engine de Adão e Eva com 2 de Toridônia. A gente tem a engine de Agar, que ela traz todos, né, esses heróis aqui, que inclusive trazendo, por exemplo, Moisés, uma H traz Moisés que traz milagres que eu preciso. Por isso eu uso um fogo do céu, um no céu tem pão, um ressurreição e um força de sanção. Porque são milagres e um filho da promessa também. Eu posso escolher o que eu preciso naquele momento. Se eu tenho um herói difícil, ou um artefato que está me trazendo problema, eu posso trazer fogo do céu através de H. E imagina que eu tenho um José do Egito no campo e uso o filho da promessa nele para trazer H, para trazer Moisés, para trazer fogo do céu. Então, pelo fato de H trazer do deck, e eu tenho outros tutores também disso, acaba que eu consigo, inclusive, ter muita versatilidade, ter muitas respostas, e ele é um deck que é difícil de masterizar, porque você tem que conhecer bem todo o seu deck, e saber a melhor hora de fazer escolhas. Ele é um deck que tem muitas escolhas, mas ele tem muitos combos. Então eu diria que ele é um deck um pouco mais difícil, ele não tem uma ideia só, e ele depende muito do piloto. Para mostrar para vocês, eu vou tentar colocar aqui algum exemplo de mulligan, né, e de alguns combos que podem ser interessantes. Então, o caixa de ferramentas da H, né, o deck focado em tempo, não vou mexer no side, e aqui a gente tem o primeiro mulligan. A ideia do mulligan inicial, né, procurar sempre heróis básicos. A Gar, apesar de ser maravilhosa, né, no turno 3, você também pode, se quiser escolher mulligans mais fortes, focados no turno 1, por exemplo, buscando com mais agressividade, Gênese de tudo, ou Adão com adjutor idônea, você tem muita força, até mais força do que H no turno 3 sozinha, né? Se eu vou priorizar, apesar do deck ser focado em H. Então eu não vou fazer, eu vou fazer um mulligan mais moderado aqui. Eu já tenho turno 1, turno 2, ou turno 2 e turno 3. Então eu vou escolher um dos turnos 2 e vou procurar o que veio, Gênesis de tudo. Olha como essa da mão já tá boa. Ela já está perfeita. Eu tenho compra de carta, tenho aceleração de sabedoria. E no turno 2 eu vou jogar um Agar trazendo ou um Salomão para me dar mais uma sabedoria. Ou trazer um Isaac para comprar 2 cartas. Porque como está uma mão muito forte e eu vou acelerar com Gênesis de tudo, eu vou esvaziar minha mão muito mais rápido. Então vamos dar, por exemplo, um exemplo, né? Trazendo aqui. Turno 1 começa. Lembra que pelo fato de ter Gênesis de tudo nesse deck, a gente gosta de ser segundo. Então no turno do oponente, primeiro turno começou com ele, eu jogo no fim do turno dele uma Gênesis de tudo. Aí vem pro meu turno. No meu turno eu tenho então, compro a carta do turno, né? Pelo fato de eu ser segundo. Puxa vida, comprei. E isso acontece, gente. Eu tenho um Salomão no deck que posso comprar. Mas vamos continuar, né? Então eu tenho aqui Eva. Efeito de Eva para trazer uma carta. Ok, fogo do céu. Turno 2. Turno 2 eu tenho 2 sabedorias. Compro a carta do turno. E aí eu vou jogar, né, 3 sabedorias trazendo Agar. E aí eu posso trazer ou, por exemplo, Moisés para trazer para a mão
um Céu Tempão ou Ressurreição para ainda ter mais versatilidade, ou eu posso trazer o próprio Isaac, né? Então com isso eu tenho aqui no turno 3 atacando, e no fim do turno eu compro mais 2 cartas, encho minha mão para ter mais respostas e ter vantagens de cartas, porque apesar de H trazer Heróis da Fé para a zona de batalha, no fim do turno ela morre, então eu não tenho tanta presença de campo no turno do oponente por conta de H, mas eu tenho presença na mão. Então turno 4 compro uma carta, né? Olha, comprei Peleg. Uma coisa que eu posso fazer, ó, deixa eu pensar. Ó, uma jogada que é importante. Por exemplo, eu calculo no próximo. Eu estou no turno 3 e eu posso jogar turno 3, jogar Moisés, trazendo o Filho da Promessa. Para no turno 4 eu jogar um Sansão. Como assim, Jessé? Vou mostrar para vocês aqui. Então, Moisés, efeito de Moisés para trazer Filho da Promessa. Essa arte nova ainda não me habituei. Tudo bem. No fim do turno, passo. Eu vou precisar descartar uma carta, certo? Então eu vou descartar... Posso descartar o Salomão, porque eu já tenho inclusive a ressurreição na mão. Ótimo. Então turno 5. No turno 5 eu jogo... me lasquei. É verdade. Era melhor, na verdade, gente, era melhor eu ter jogado aqui, ó, pra mão isso. Ó, porque eu esqueci que eu tenho que Filho da Promessa é da zona de batalha, né? Então eu posso jogar aqui, ó, 3 jogando Peleg com ressurreição, né? Vamos fazer direito. Então, ao invés até para mim é complicado. No ano passado, ao invés de descartar Salomão, eu descarto Peleg. Aí nesse turno eu jogo 3 sabedorias, traz o Peleg para o campo de batalha. Ótimo. Efeito de Peleg, oculta 3 sabedorias. E como eu com Moisés eu busquei na mão, olha o combo. Jogo aqui Filho da Promessa, devolvendo para o topo do deck, né? E trago Sansão. Sansão no turno 4. Né? Um Sansão no turno 4 batendo. Aqui. Isso é bem forte. Vamos tentar mostrar o combo do turno 3 de Agar com Filho da Promessa. Deixa eu procurar aqui, né? Então, vamos... Ignorem aqui, ó. Beleza, já tenho Agar. Cadê o Céu Tempão? Procurar o Filho da Promessa aqui. Tá, vamos manter aqui e aí eu vou pegar só, vamos supor que eu compro aqui um Filho da Promessa. Cadê o Filho da Promessa? Ok. Então vamos lá. Foi turno 1, não importa o que aconteça, turno 2, turno 3. No turno 3 eu jogo, ou no turno 2 com Gênesis de tudo, Agar, efeito de Agar. O efeito de Agar traz um herói de custo 2. E no caso, eu trago Salomão. Salomão, Agar coloca os 2, né? E o Salomão entrou em jogo. Efeito dele, desfaz uma sabedoria. Alto contínuo, ataca com Agar e Salomão. Efeito de Salomão novamente desvira uma sabedoria. E aí, o que eu tenho? Eu tenho Agar e Salomão, mas eu posso jogar 2 sabedorias e jogar Filho da Promessa, devolvendo o Salomão e trazendo, claro que depois do combate, porque eu já ataquei, né? Trazendo Peleg para o campo. Quando o Peleg entra, o efeito dele acontece e eu desviro 3 sabedorias. Então olha como é forte, né? E eu tenho 3 sabedorias para jogar, sei lá o que eu tenho ainda aqui, né? Então posso jogar Adão, posso jogar o que for, né? Enfim, ainda anular, tenho tudo aqui. Então, turno 3 morreu aqui, mas no turno 3 eu tenho 4 sabedorias aceleradas por Salomão, né?
E eu tenho um Peleg 3/3 que me habilitou, inclusive se eu tiver mais herói, eu posso baixar mais herói. Então baixei Adão, mas eu poderia baixar Adão e, sei lá, um Jacó, que custa 3, né? Então eu teria no turno no turno 4, enfim, no turno seguinte, teria, enfim, vocês estão entendendo, né? Agora, outra ideia de quais são os outros combos fortes? Os outros combos fortes são o combo de Adão e Eva, que é muito forte, né? Então, por exemplo, se eu tenho Adão na mão, eu posso buscar a Digitora Idônea. Então, olha que mão forte. Então, por exemplo, começando como segundo, né? Jogo Gênese de tudo, desfiz aqui, beleza. Turno 1, jogo Adão, ok. Turno 1 joguei Adão, ok. Turno 2, eu tenho 3 sabedorias, compro uma carta. Posso jogar aqui, subir Adão, trago a Digitora Idônea, que traz a Eva de graça. Lembrando que a Digitora Idônea, ela traz, né, como é que funciona? Busca um herói no deck ou no Mar do Esquecimento com o mesmo custo do herói alvo na sua zona de batalha. Como eu tenho Adão na minha zona de batalha, eu escolhi um, né? Então, só que é custo opcional. Ele custa menos 3 sabedorias, ou seja, ele custa 0 se eu for buscar Eva, né? Então, se Adão buscar Eva, é grátis. E aí eu posso jogar depois disso com o efeito de Eva, né? Compro uma carta e compro, por exemplo, jogo aqui um José, por exemplo. Então eu tenho no turno 2, eu tenho 3 heróis baixados, Adão, 3/3 batendo, o que me dá muita presença e pressão de jogo para literalmente também jogar no tempo, né? Então isso vai me facilitar para os próximos turnos, para que eu compre no seu tempão para comprar mais 3 cartas. Vamos ver, 1, 2, 3, ótimo. Então eu tenho versatilidade com Jacó, com Moisés para ressuscitar o que eu preciso, buscar ressurreição, Filho da Promessa para trazer heróis diretamente do deck, enfim. Então a outra ideia é essa, de trazer com o combo de Adão e Eva, né? Então essa é mais ou menos a ideia do deck. Ele é um deck difícil de masterizar porque você tem que saber o que você tem no deck para poder buscar com Agar, com o Filho da Promessa, com a Digitora Idônea. Inclusive a Digitora Idônea não traz só a Eva, né? Ela é bem forte, mas por exemplo, se eu tenho um Agar num turno mais tarde, trazendo sei lá, né, um Salomão, eu posso usar a Digitora Idônea para trazer um Isaac do deck, ou eu posso inclusive usar a Digitora Idônea no Moisés, custando 3 para, né, vou até explicar isso para vocês. Então, até explicar, né, se eu tenho aqui a Digitora Idônea na mão, no turno 3, vamos supor que eu quero buscar Agar, então eu jogo 3 Moisés para trazer a Digitora Idônea, veio para minha mão. No turno seguinte, eu subo, né, Moisés para a zona de batalha, pago 3 e jogo a Digitora Idônea, trazendo a estrela do deck, que é Agar. Então Agar vem e aí o efeito de Agar acontece e toda a mágica vai, né, como uma bola de neve sendo apresentada. Duas Liberações Celestial e Proto-Evangelho é literalmente para ter versatilidade também. Você não sabe o que você enfrenta. E aí, na mão de um bom jogador, elas são cartas que mudam o jogo, né? Uma boa Liberação Celestial, saber a hora de usar, saber a hora de guardar sabedoria, saber a hora de guardar herói na mão para anular algo importante do oponente, enfim. Então ele é um deck que não é um que eles chamam de piloto automático. Você tem muitas opções, muitas escolhas, e o bom jogador que faz boas escolhas com esse deck, ele é muito recompensado, né? Então, novamente, aqui ó, trazendo um deck forte, ó, já tem aqui, essa mão já estava boa, né? Vou trocar aqui, tá ótimo. Aqui ó, então turno 1 Adão, turno 2 comprei a carta, jogo Eva, comprei uma carta, subo e aí vai. Turno 3, aí eu jogo Agar
efeito de Agar, no turno 3 trago Salomão, efeito de Salomão traz uma sabedoria, sobem os dois, né? E aí eu uso outro também para atacar. E ataco com 3/3 e aqui ataco com esse, posso evitar ou não, né? Tem que ver o que o oponente tem no campo dele para ver se eu ataco ou não com Eva, mas o efeito de Salomão vai funcionar, desviro aqui, ainda que ele morra, né? Vamos supor aqui, no turno 3 eu ainda tenho mais 2 sabedorias para jogar, por exemplo, um Moisés. Então, no turno 3 eu tenho 4 sabedorias, tenho Adão, Eva e José do Egito, né? Que no total são muito fortes. Enfim, vamos lá, turno 5, 4, né? Turno 4. Comprei uma carta, posso jogar aqui, ó. Moisés, efeito de Moisés, trazendo, por exemplo, uma ressurreição para antecipar, ou eu posso trazer uma adjutora idônea. Se eu preciso comprar carta, jogo de graça, focando aqui no Adão, né? Então, trago uma Eva do campo. Efeito de Eva. Beleza, efeito de Eva, compro uma carta. Ó, eu tenho aqui certinho. Posso atacar aqui com isso no turno 4. Tô atacando e tenho ainda força de sanção para... Enfim, versatilidade, são escolhas. Não dá pra gente cravar a melhor jogada. Ele não é um deck de piloto automático. Você tem que ver o que o oponente, o estilo do deck do oponente, o que você precisa fazer, entendeu? Então, essa é mais ou menos a ideia do deck caixa de ferramentas da H, o nome já auto-explicativo, né? Ele é um deck que é uma caixa de ferramentas que é possibilitada através do efeito de H, né? E de outras engines que me permitem trazer inclusive H do deck, com o Filho da Promessa, com a adjutora idônea, com custo 3, de Moisés, por exemplo, né? Moisés pode virar um H, porque Moisés traz a adjutora idônea, que focada nele, né? Traz H do deck. E H do deck traz tudo. Então ele é um deck que se toca, né? Vamos dizer assim, são várias cartas que buscam outras. E com isso são muitas escolhas, mas o bom jogador, como eu disse, ele é recompensado por boas escolhas. Então, fiquem com Deus, tá? Essa é a lista do deck. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida podem me chamar, né, no grupo, podem marcar um dia. E espero que vocês tenham gostado da ideia desse deck. Valeu, gente!